Ficou o feriadão inteiro só passando o scroll do aplicativo da rede vizinha e não assistiu nada? Relaxa. O final de semana tá chegando e se você por causa do calor não quer sair de casa, o seu compromisso vai ser ficar na frente da televisão e do ventilador. Seus problemas acabaram, meu amigo. Eu vou recomendar aqui pra você. Confia. Tu pode olhar aí depois os animes que eu recomendo. É de qualidade. Você tem que ficar... confia aqui. Hoje eu vou recomendar pra você um anime de qualidade pra você passar o seu final de semana com entretenimento de qualidade. Roda a vinheta. Olá, eu sou o Luan, bem-vindo ao canal do Lu. Aqui Animes e Mangás tem sempre espaço pro debate, uma boa conversa, uma conversa de qualidade, aquela conversa que trata obras de anime com maneira, não de maneira séria, porque eu brinco muito aqui, converso muito de boa com vocês, mas que trata animes aqui de uma maneira um pouco mais organizada, digamos assim. Mas chega de papo furado, vamos direto ao que interessa. Peraí. Ei, calma. Antes disso, não esquece de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer meu trabalho que está começando aqui na plataforma. O seu engajamento é muito importante. Por favor, não esqueça de fazer isso. Desde já, meu muito obrigado e agora sim, vamos direto ao que interessa. O anime de hoje, como vocês podem ter visto na thumbnail e no título, é Sou Sei no Aquarium. Pra quem não conhece e não tá familiarizado, Sou Sei no Aquarium é um anime de mecha. E pra quem não sabe, mecha é um anime sobre robôs, basicamente. Sou Sei no Aquarium é uma série animada, um anime produzido no ano de 2005. Ele foi dirigido pelo diretor de arte e animação Shuji Kawamori e produzido, feito pelos estúdios Stakelight. Cara, a animação é uma parada incrível, mas antes umas outras informações introdutórias sobre esse anime. A narrativa aqui acontece num mundo onde a humanidade é atacada pelos Dark Angels, que são seres que vêm de outro planeta. E esses Dark Angels, a única forma de combater os Dark Angels é através de Aquarium, que é um robô que é direcionado, controlado por 3 pessoas que unem suas mentes, seus corações e seus corpos e também seus poderes para combater os Dark Angels. E aí a gente tem toda uma trama se desenvolvendo. O tema central dessa história aqui é basicamente reencarnação. E aí vai parecer um pouco clichê, e de fato mas é um clichêzinho legal. Em resumo, para também não dar spoiler para você que está assistindo, antigamente, há eras atrás, existia um Shadow Angel chamado Apollonius, e ele se apaixonou por uma humana chamada Selene, e ele se rebelou contra o seu povo, os Shadow Angels, e ajudou a humanidade e a Selene. E eles desde então reencarnam e se juntam a cada 12 mil anos ou alguma coisa assim. Eu não lembro as datas com exatidão, eu posso estar enganado. E o tema é esse, super clichê, super bobo, super besterol. Mas, aqui a gente tem um besterolzinho não, mas um clichêzinho muito bem feito sobre essa coisa de reencarnação, porque também envolve outros personagens, os personagens coadjuvantes que têm relações e interações mais marcantes, eles também têm ligações com as vidas passadas. Eu acho isso super bacaninha, eu gosto desse tema de reencarnação e tal, apesar de não ser espírita, eu acho super interessante essas coisas sobre reencarnação e etc e tal, me atrai, eu acho que é uma premissa sempre muito boa, que funciona, inclusive. Claro que a gente também está falando de uma obra onde a gente aborda temas como amor, destino, identidade e também tem uma pegada muito ecológica aqui. Quem criou esse anime, roteirizou, fez um ótimo trabalho com o assunto ambientalismo, que está muito presente nos dias de hoje, apesar de ser um anime de 2005, é uma obra um tema muito presente na nossa vida. Por exemplo, estamos numa onda de calor agora, se vocês inclusive estiverem escutando um barulhozinho tipo de motor ou vento passando, é por causa do ventilador, porque tá muito quente, não dá para gravar sem o ventilador. Mas seguindo ao decorrer da história aqui, entrando já em uma perspectiva pessoal, como eu sempre gosto de fazer, eu não era um cara que gostava de animes de mecha, nunca gostei de animes de mecha de maneira geral, eu nunca achei anime de mecha muito legal. Que parada de robô, não sei o que, já achava um pouco ultrapassado e eu comecei a assistir Sou Sei no Aquário, eu tinha 12 para 13 anos. E reassisti novamente para poder fazer o vídeo e continuei achando muito bom a experiência. Mas eu olhava animes de mega com certo preconceito, eu achava uma ideia muito ultrapassada, robô, tipo luta de robô, uma coisa meio Power Ranger e tal. Então eu não gostava muito, mas assistir Sou Sei no Aquário me fez entender o porquê que animes de mecha funcionam até hoje, É um dos gêneros mais antigos que existe de anime e funciona até hoje. Porque o que importa ali não necessariamente são os robôs, e é claro, os robôs também são legais, eu aprendi a apreciar a luta de robôs e tal, até porque Sou Sei no Aquário conta, pelo menos na minha visão, com um design não, mas uma coreografia
de luta dos robôs super convincente e até um pouco orgânica. E isso é importante porque o Aquarium não é que ele é uma criatura, assim como, por exemplo, a gente tem aqueles robôs de Neo Genesis Evangelion. Mas por ser 3 pessoas ali e tal, existe uma certa organicidade, uma coisa muito natural naqueles robôs, que você entende o porquê assistindo, vendo aquela história. Mas ainda para os pontos positivos, saindo da minha perspectiva pessoal, que né, mudou a minha visão, e isso é um ponto muito importante sobre animes de mecha, tirou um preconceito que eu tinha, e muito também porque eu acredito que, ainda não saindo do ponto da perspectiva pessoal, e muito porque eu acho que eu assisti o anime certo no momento certo. Às vezes a gente assiste uma coisa certa no momento errado, e porque a gente não tá pronto pra ver, ou que a gente não tá emocionalmente bem pra ver, e isso acaba alterando a nossa perspectiva sobre determinada obra ou sobre um determinado gênero. Aquarium, Sosei no Aquarium foi um anime certo no momento certo, onde me ajudou a mudar toda uma perspectiva, uma construção preconceituosa que eu tinha sobre toda uma categoria de animes, que é animes de mecha. Então, eu acho que convergiu muito bem. Agora sim, entrando nos pontos positivos, o que me chama muita atenção em Sosei no Aquarium é que todos esses temas que eu disse, fora a comédia, que também está muito presente ao decorrer da obra, a animação é de extrema qualidade. O que a animação faz aqui é uma coisa incrível. Os detalhes, mantém um certo traço antigo que eu gosto muito, aquela coisa um pouco fosca, sabe? Que existe nos traços antigos. E muita qualidade. Eu sinto que por não ter tantos recursos como tem hoje, o pessoal tinha que inventar, os animadores tinham que fazer alguma coisa, dar o seu jeito, sabe? Mudar a tática, ser mais criativo na hora de animar. E não sendo aqui aquele nostalgista, né, aquela pessoa que tem nostalgia tóxica, tá? Eu adoro os animes de hoje em dia, a forma como é feito, acho que a gente tá passando numa fase áurea de produção de animes, assim, com qualidade ao topo. Mas quando eu olho alguns animes antigos, eu vejo que a falta de recurso criava uma certa criatividade por parte dos desenvolvedores, que eles utilizavam outros meios, alguns takes mais estéticos do que propriamente práticos durante a ação e etc, que cria toda uma estética muito bonita, uma construção de anime muito bonita. Eu acho que Sosei no Aquário dá um show de animação, uma animação boa que é constante, tem não tem um momento, um episódio que você fica, esse episódio foi meio fraco, hein? Eu percebi um monte de falha. Não, pelo menos até onde eu me lembro. As perspectivas são bem recorrentes, assim. Você não sente que tem uma falha aqui, ou tipo, esse episódio aqui de todos foi o mais fraco em quesito animação. Eu acho que a animação ela é bem coesa, bem uniforme, bem homogênea em todos os seus episódios. Isso decorre muito bem. A animação não é um problema, muito pelo contrário, é a solução, ajuda muito, até mesmo a gente esquecer alguns problemas que essa obra tem. Mas eu vou falar dos pontos negativos mais pra frente. Além de tudo, a gente tá falando de anime de mecha, de robô. E uma coisa muito importante pra anime de mecha e robô, gente, descer porrada, cacete, máquina, robô descendo uma mãozão assim no outro e pá, e coisas furiosas. Eu quero ver máquina sentando a mão em outra máquina. Isso é o que é importante em obras de mecha, mas que seja de uma forma funcional, que seja de uma forma convincente, que tenha uma originalidade e identidade, porque senão fica muito genérico, fica tudo meio Power Ranger demais. E aqui Sosei no Aquário manda muito bem, as coreografias, como os personagens mandam seus poderes para os robôs, super funciona, os momentos grandiosos e tal, as cenas de ação como um todo são muito bem feitas e com animação de qualidade, isso fica um show, fica sempre um espetáculo. Toda a linha Aquarium, na verdade, tem sempre lutas muito boas, né, lutas de robô muito boas, muito acima, né, elas te levam, elas te dão emoção, e isso ó, é super importante para anime de mecha, você ser levado, ter essa emoção ao ver lutas de robô, né. Então é um ponto muito importante, eu acho que vale super em conta e que faz muito pelo anime. Porque como eu falei, eu vou chegar nos pontos negativos. E quando eu quis colocar os pontos positivos primeiro, porque os pontos positivos é que realmente vão dar uma segurada pra esse anime valer a pena e pra eu estar recomendando eles aqui pra vocês. Porque tem pontos negativos que pra mim também são bem relevantes. Mas seguindo aqui nos pontos positivos, outra coisa assim, que pra mim é absurdamente boa é a trilha sonora. O que o pessoal faz aqui na verdade em toda a série Aquarium, mas o que o pessoal faz aqui é de uma qualidade, sabe? Eu costumo dizer internamente, conversando com os meus amigos e tal, que tem obras que pedem para que as trilhas sonoras sejam feitas e tem obras que parem suas trilhas sonoras. Digamos que eu quero dizer que tem músicas que são colocadas para o anime e tem músicas que são feitas para o anime, pelo anime, é gerado pelo anime.
E Sosei no Aquarium é isso, sabe? Toda a trilha sonora de Sosei no Aquarium é gerada pro anime. É perfeitamente encaixado nos momentos. As cenas de ação, você é completamente carregado pelas trilhas sonoras, além da boa animação, né? A gente é carregado, aquilo. Cara, tem momentos que você olha assim, a estética, o som, pá. Inclusive, se você puder escutar, se você tiver condição ou oportunidade de escutar em um headset, ou um pouquinho mais alto, sabe? Mas em um fonezinho também. Pô, a trilha sonora ela te carrega, ela te leva pra vários lugares, te transmite as emoções, faz o show acontecer. Porque muitas vezes a gente não presta atenção nas trilhas sonoras, né? A gente não percebe quanto que sem elas as coisas ficariam um pouco mais sem graça, mais pálidas. E aqui eles dão todo o tchan necessário pra gente engatar e começar a assistir e gostar do que tá vendo, sabe? Antes da gente continuar com o vídeo, não esquece, por favor, curte, comenta e compartilha, porque senão você esquece. E no final eu vou te lembrar também. Indo pros pontos negativos, já vou falar logo tudo de uma vez. Não gosto da forçação de barra para alguns relacionamentos dentro do anime, que é muito sobre romance. Simplesmente não convencem. A quantidade de eishi é exagerada, a quantidade de yaoi é exagerado. Sabe? Tipo assim, eu acho que pode ter. Eu não sou completamente contra eishi e o yaoi. Eu acho que sensualidade faz parte do ser humano. E em obras que os seres humanos produzem, elas devem existir. Mas com cautela, tenhamos cautela naquilo que a gente coloca. Tem que fazer sentido, a gente tem que ser comprado pela ideia de ter uma sensualidade envolvendo ali. Mas não, são em momentos completamente aleatórios, são a troco de nada e são sem sentido. E isso é um recurso altamente usado. É claro que a gente pode fazer um recorte da época, o ano é 2005, a gente não estava pensando muito nessas coisas ainda. Então se a gente fizer um esforço, a gente consegue até relevar. Mas os romances, que alguns ali são bem difíceis de serem comprados, alguns momentos o humor pega um pouco muito no é muito escrachado. Foge um pouco do tom. A gente tem uma coisa que no Aquarium Evolve, que é o anime que sucede Sosei no Aquarium, a gente tem uma correção. Acontece até na verdade o inverso. Conforme a história vai se aproximando, as piadas vão acabando, assim, as piadas vão indo de arrasta pra cima. Chega um momento na história, mais pro final, já pro terceiro ato, digamos assim, da série, que não tem mais piada. Os personagens que faziam graça não fazem mais, tá todo mundo meio deprê. Mas aqui em Sosei no Aquário a gente tem esse problema de ritmo. Para além do ritmo da piada, a noção do tempo de piada, do tempo de humor, a gente tem um problema no ritmo de construção. A construção rítmica do anime não é muito boa. Tem hora que tá muito tensa, aí desacelera, simplesmente vira um episódio parecendo que é um filler, assim, é uma coisa muito esquisita. Mas isso não é legal, isso acaba te tirando muito da história de vez em quando. Mas aí quando entra ação, música, porradaria e tal, aí você volta de novo. Mas, pô, é um pouco chato, a gente não deveria estar saindo e voltando assim da narrativa. A gente precisa estar o tempo todo dedicado, principalmente hoje que a atenção é uma parada tão valiosa, as pessoas não conseguem prestar tanta atenção assim. Ser relevado à história durante a história o tempo todo é super importante, é um ponto super válido. Porque senão, quando a gente fica um pouco desconcentrado, pega o celular, começa a mexer ali e esquece do que está assistindo. Mas no geral, eu acho que esses são os pontos negativos. Eixo exagerado, eu exagerado, falta de ritmo, piadas exageradas. E alguns diálogos também eu acho bem pobrinhos. Então, de maneira bem resumida, com uma certa boa vontade, Sosei no Aquário vira uma grande obra, mas não estou aqui para pedir para você ter boa vontade, não. Estou pedindo para você assistir normalmente mesmo, como você faz qualquer coisa. Só que vale a pena. Como eu falo várias vezes, a gente não precisa estar assistindo as obras mais magníficas do planeta Terra o tempo todo. A gente vai ver uma coisa ou outra, uma parada meio mediana. Sosei no Aquário é uma obra mediana, mas que vai te divertir, vai te entregar entretenimento, vai te entregar qualidade em vários aspectos. É claro que outros vão incomodar, como me incomodaram, mas a gente precisa relevar algumas coisas, fazer uma certa sinuca de bico. Na verdade, sinuca de bico é o termo bem errado. O que eu quero dizer basicamente é que a gente precisa fazer uma somatória, colocar na balança, ver os prós e os contras e saber se a experiência foi positiva ou negativa. Pra mim, tendo todas as experiências positivas e negativas, os pontos positivos e negativos, eu acho que vale a pena. Por isso que eu tô aqui recomendando. Sosei no Aquário é uma obra que vale a pena ser assistida, tem sua poesia, e o final, muitos podem achar Deus Ex Machina, ou podem achar uma saída poética. Eu faço um esforcinho pra
pensar que é uma saída poética, porque se eu for pensar que é Deus Ex Machina, eu nem tava aqui recomendando pra vocês, mas eu acho que é uma saída poética, e até porque também tem toda uma construção de uma licença romântica pra aquele final. Então, eu acho que o final é poético, isso melhora, pensar assim melhora a minha experiência e muito. Então, de maneira em geral, vale a pena ser assistido, dê essa chance nesse final de semana que tá aí e se divirta. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra dar aquela focinha que tá no meu canal, no meu trabalho. E é isso, vou ficando por aqui e até a próxima.